O Corinthians olhou para a cara da eliminação e deu uma risada, mas isso poderia ter acabado mal. Vamos falar da classificação contra a Universidade Central da Venezuela. Muito mais dramática do que deveria ser, sem dúvida. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho aqui em todos os canais da TNT Esportes para não perder os nossos vídeos e nossas lives. Beleza? Lembra o que foi o primeiro jogo na Venezuela? Um Corinthians achando que venceria a qualquer momento, apático, lento. Acabou tomando o gol de empate aos 30 do segundo tempo e voltou com um resultado amargo para casa. Mas ainda assim, o senso comum era o seguinte: opa, tranquilo, 3-4-0 em Itaquera. A diferença é muito grande, e de fato é. Diferença de tradição, nós estamos falando de um time que nunca tinha pisado na Libertadores, que é a Universidade Central da Venezuela. Diferença de força econômica, né? O orçamento do Corinthians muito maior. Diferença técnica. O Corinthians tem um Memphis Depay no elenco. Só isso já encerra qualquer discussão. Só que hoje, as equipes com menos investimento, elas vão encontrando ferramentas para encurtar essa distância para o rico, para o grandão, para o clube com muita grana, com muita tradição, com muito peso, com muita camisa. E a abordagem do jogo, ela é importante nisso. Esse encurtamento de distância passa por um fortalecimento do trabalho tático, do trabalho defensivo, do aspecto físico, do aspecto psicológico. Ontem, os caras tomaram o gol com 2 minutos e não se desesperaram. Botaram a bola no chão, 3 minutos depois estavam empatando o jogo. E não foi um gol casual, não, tá? Um gol bem trabalhado. Uma inversão da esquerda para a direita, nas costas do Bidu, Zapata bate cruzado, pum, carrinho, gol. Então hoje, quando você enfrenta um adversário bem menos qualificado, você é muito favorito do jogo, o teu comportamento é o ponto de partida para você entender se aquela classificação virá como se espera ou se você vai complicar um jogo fácil. E o comportamento do Corinthians no primeiro jogo foi um comportamento criticável, nós fizemos isso aqui, e um comportamento que não se concebe. E aí eu fiquei até sem argumento de defesa, né? Porque eu defendi, eu entendi, eu compreendi a postura do Corinthians no clássico contra o Santos. Pô, uma semana antes do jogo na Venezuela, os caras seguraram, se pouparam, tomaram a pressão do Santos no final, mas um risco calculado, porque tem que guardar perna para a viagem para a Venezuela. Chegou na viagem da Venezuela, o time foi tão passivo quanto, ou mais, do que foi no clássico contra o Santos. Então, fiquei sem argumento de defesa, né? A postura que o time mostrou na Venezuela, ela deixou de forma... Ela não justificou o que o time fez contra o Santos. Então, não deu para entender. E ontem, qual foi o grande erro do Corinthians? O erro ontem nem foi de abordagem, nem foi de comportamento, nem foi de postura. O que o Corinthians buscou, o Corinthians foi apático. O problema não foi apático. O problema é que ontem o Corinthians buscou o resultado da forma errada. Tem jogo que pede aceleração. Tem jogo que pede ritmo cadenciado. Ontem o jogo pedia a segunda coisa e o Corinthians fez a primeira. Então era um time afobado, era um time que tentava definir as jogadas às vezes de qualquer jeito, jogador escorregando, tentando finalização, jogador sem espaço, tentando finalização com a área povoada dos caras. E ontem era um jogo que um Gargo precisava botar essa bola no chão, cadenciar, um Memphis, vamos pensar. Mesmo assim, mesmo em noite apagada, o Gargo fez o cruzamento para o gol da vitória. Mesmo numa noite abaixo, o Memphis faz uma bela jogada para o segundo gol do Corinthians. Porque são caras muito diferentes. Mas no todo do jogo, apareceram um pouco. E o que apareceu foi um Corinthians ansioso. Foi um Corinthians pilhado contra um adversário muito tranquilo. A postura da Universidade Central da Venezuela muito digna no confronto. Não se defendeu com 2, 3 caminhões na entrada da área e também se fizesse não tem problema nenhum, tá? Cada um com a sua estratégia. Não deu pontapé, não catimbou o jogo. Teve um momento lá do copo na cabeça do jogador deles lá na comemoração do primeiro gol, que o cara fica valorizando, rola no gramado como se tivesse tomado uma pedrada. Enfim, mas no geral... Não foi o time que ficou picotando, irritando o jogo. Fez o que fez na média, o que todo mundo faz. Teve o gordinho lá, o camisa 10, que entrou no segundo tempo, arrumou uma treta com o Martínez e tal, ficou ali tentando atrapalhar uma cobrança rápida do Corinthians, mas no geral, os caras fizeram um jogo bem honestinho, tá? Bem digno. E mais, tiveram a chance de ganhar no tempo normal.
porque foram duas defesas muito difíceis, principalmente a primeira, do Hugo Souza no primeiro tempo. A segunda defesa gera o escanteio, e aí no escanteio ele falha e sai o segundo gol da Universidade Central. E uma defesa do chute, se não me engano, do Silva no segundo tempo, 30 e lá vai do segundo tempo, que seria o gol da vitória. Poderia ser. Seria o 3-2 da Universidade Central da Venezuela. Então, não só o Corinthians teve as suas dificuldades defensivas, que já são 16 gols sofridos em 14 jogos na temporada, esse time toma pelo menos um gol por jogo, tem uma média superior a um gol sofrido por jogo, isso precisa ser corrigido. Teve os problemas defensivos o Corinthians, teve a sua falta de organização e lucidez para criar as jogadas ofensivas e correu o risco de perder o jogo. Porque a Universidade Central da Venezuela criou ocasiões para ganhar o jogo. Claro, não finalizou tanto quanto o Corinthians, mas teve lances de perigo. O goleiro do Corinthians precisou fazer 3 defesas muito importantes durante o jogo. Então, isso é um ponto. O Corinthians precisa resolver o problema da defesa e o Corinthians precisa resolver a questão de abordagem, não só de comportamento, mas de estratégia mesmo. Tem jogo que é para acelerar, o Corinthians não acelera. Tem jogo que é para cadenciar, o Corinthians não cadencia. O saldo é ruim, tá? Se você pegar o jogo de ontem, divide ele em blocos, divide ele em fatias. Quer dividir ele em quantas partes? 3 partes, 4 partes, 8 partes, sei lá. Não há um momento do jogo em que você diga, nossa, o Corinthians aqui foi bem superior à Universidade Central. O jogo foi num patamar de equilíbrio. E fazer um jogo equilibrado contra o 6º colocado do futebol venezuelano, um time semi-amador, time que tinha um atacante de 16 anos de idade. 16 anos o menino jogando. É muito pouco. É muito pouco. Então o Corinthians sai desse confronto devendo. E o próximo confronto, eu não conheço profundamente o Barcelona de Guayaquil, não posso fazer uma análise, um raio-x aqui para você. Mas eu conheço a história do Barcelona de Guayaquil. O futebol equatoriano já teve time campeão de Libertadores, tem muito mais tradição que o futebol venezuelano, tem mais dinheiro que o futebol venezuelano. Amigo, o Barcelona de Guayaquil é outro patamar de adversário. Se o Corinthians encarar o Barcelona de Guayaquil como encarou a Universidade Central da Venezuela, ele pode sair eliminado. E perder uma vaga de fase de grupos de Libertadores, uma competição que gera tanta receita, é um desastre para o Corinthians, para as finanças do clube e esportivamente falando também, óbvio. O Corinthians ontem bateu 3 milhões de renda, 2.900. Mais um contra o Barcelona, que vai dar mais ou menos nessa faixa. Mais 3 jogos de fase de grupos em casa. Nós estamos falando aí, em caso de uma eliminação ontem, de por baixo, sem contar as cotas de transmissão, as cotas de avanço de fase. Eu estou pegando só bilheteria. Por baixo eram 12 milhões de reais que o Corinthians ia jogar no lixo ontem. Além do vexame, né? Porque eu acho que se o Corinthians cai para a Universidade Central da Venezuela, é muito pior do que Tolima, é muito pior do que Guarani, é bem pior, bem pior. Aquela coisa que você pensa que não dá para piorar, sempre dá. Então o Corinthians flertou com o vexame e são jogos que dão sinais. Não é que você vai deixar de comemorar o resultado. Ah, não vou comemorar. Pô, Jorge, você quer o quê? Eu ganhei e vou ficar puto. Não, não é isso. Mas você precisa ver os sinais que esse jogo tá te dando. Beleza, comemora a classificação, comemora o resultado, mas percebe que dessa forma não dá para o Corinthians entrar em campo na Libertadores. Não dá para encarar os adversários da Libertadores como o Corinthians encarou a Universidade Central da Venezuela. Tem dever de casa para fazer, tem alguns deveres de casa para serem feitos pelo Ramon Dias e pelos jogadores do Corinthians daqui para frente. É uma classificação que precisa servir de aprendizado. Você aprende muito mais do que comemora num jogo como esse. Imagino que o Corinthians terá lições boas para tirar. O que você pensa? Deixa a tua opinião nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!